Paz, Senhor. Eu sou o Vini. Eu sou o Di. Nós somos a Trindade mais eu. Vídeo maravilhoso novamente. Estamos aqui para postar mais um vídeo. Mas antes de falarmos sobre o assunto que você já leu no título, eu queria pedir que você curtisse esse vídeo já agora, tá? No final, se você curte agora, se você desgostar, fala, não gostei. Aí você tira, mas no começo já põe aqui. Deixa curtida mesmo. Deixa de oferta pra gente, tá? Comenta, deixa um comentário do que você achou do conteúdo e o que você já vem achando do conteúdo dos vídeos anteriores. Não se esqueça de se inscrever se você gostar do nosso conteúdo e ativar o sininho, porque é muito importante, porque quando lançarmos um novo vídeo, você receberá este vídeo. É isso aí. E o vídeo de hoje, então, como o Vini já acabou de dizer, é sobre o GP, né? Os grandes personalidades, grandes pessoas aí da história. Temos aí trazido sobre os heróis da fé e tantas outras personalidades que nós traremos. Pessoas que contribuíram de alguma forma para a humanidade, não só na teologia, mas na história também. Claro. E hoje vamos falar então de John Bunyan, ou João Bunyan. Uhum. Deixa no John mesmo, né? Que é o nome dele. Você vai falar assim, eu não sei quem é essa pessoa, mas espera aí que você vai ver que as obras que ele tem e tudo mais, você já assistiu o filme, você já leu o livro. Com certeza, é bem conhecido. Vamos lá então. Bunyan nasceu num vilarejo em Stow, no condado de Bedford, em Inglaterra, 1628. Foi à escola até aproximadamente 9 ou 10 anos, quando seus pais decidiram retirá-lo de lá. Pelo menos já tinha sido suficiente para ele aprender a ler e escrever. E aí, a partir de então, Bunyan ele passa a seguir a profissão de seu pai. Alguns chamam de latoeiro ou funileiro. Bunyan casou-se por 2 vezes. A sua primeira esposa ela faleceu em 1658, com a qual ele teve 4 filhos. A história não relatou o seu nome. E a segunda esposa nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, durante o início dos anos 1650, ele foi levado a compreender uma lógica assim mais teológica, digamos assim, que ele entendia que a religião sem Jesus Cristo, toda a religião que existia ali, se não tivesse Jesus Cristo inserido ali no meio, nenhuma traria paz entre o homem e Deus. Após um período, então, de tormento espiritual, ele escreveu um de seus livros que impactou a vida de muitas pessoas naquela época e posteriormente, até hoje, influencia na vida de muitas pessoas, que é A Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Ele diz o seguinte: eu estava sob um grande senso de condenação e temia que, em razão de meus pecados, minha alma fosse deixada fora da glória eterna. Entre 1653 e 54, ele chegou à conclusão, por uma experiência própria, que Cristo havia assumido total responsabilidade por seus pecados lá na cruz, e que agora ele possuía a perfeita justiça dele, de Jesus, pela fé. Bunyan escreve também a respeito da sua conversão o seguinte: senti em minha alma uma convicção interior de que a justiça do Senhor está no céu, juntamente com o esplendor e o brilho do Espírito da graça em minha alma, que me fez ver claramente que a justiça por meio da qual eu seria justificado de tudo que poderia me condenar era o Filho de Deus, que em sua própria pessoa, agora sentado à destra de seu Pai, me representava completamente diante do trono de misericórdia. Bunyan então foi batizado e reuniu-se a uma igreja batista calvinista em Bedford. Logo Bunyan era chamado para falar a respeito de pequenos grupos para compartilhar seu testemunho, a sua vivência e assim pregar o evangelho. No final dos anos 1650, Bunyan descobriu que o Espírito de Deus lhe concedera o dom de evangelismo. Ele descreveu sua motivação para pregar, dizendo as seguintes palavras: meu maior desejo em realizar o ministério era o de ir às áreas do país onde houvesse as maiores trevas espirituais, ou seja, aquelas pessoas que estivessem mais distantes de qualquer profissão de fé. Não fazia isso porque eu não conseguia suportar a luz. Eu não tinha medo de proclamar o evangelho a qualquer pessoa. E sim porque percebi meu espírito mais inclinado em direção ao trabalho de despertar e converter almas. Também a mensagem que eu levava apontava mais para essa direção, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, como está escrito ali, parafraseando Romanos 15,
20. Após então uma grande mudança no governo da Inglaterra, começou uma grande e severa perseguição às igrejas, como a congregação em que Bunyan frequentava. Quando a perseguição começou, Bunyan foi um dos primeiros a ser preso por pregar as Escrituras. Em 12 de novembro de 1660, ele deveria falar a um pequeno grupo numa fazenda de Lower Sansell, uma vila próxima a Harlington, no condado de Belfort. E aí, embora ele já soubesse, inclusive, da sua prisão, que ela já havia sido emitida, Bunyan decide continuar pregando, ainda que isso custasse a sua prisão, ou a sua vida, de repente. Pois estava convencido que não era errado pregar, contudo, o Estado pensava de modo contrário. E Bunyan foi preso logo que abriu a palavra de Deus para ler o texto sobre o qual pregaria. Mesmo sabendo que seria preso, ele abre a Bíblia e logo em seguida ele é preso. Depois disso, então, Bunyan ele foi levado ao julgamento e ele foi acusado de haver, então, quebrado um ato do Conventículo de 1553, promulgado pela Rainha Elizabeth, que não é essa que está viva hoje, apesar de ela viver muito, não é essa. E esse ato, o que ele falava, o que ele orientava e como era uma regra devia ser cumprida. Qualquer pessoa que se abstesse diabólica ou perniciosamente de vir à igreja, isto é, a igreja da Inglaterra, para ouvir o culto divino, né, que era o culto que era estabelecido pela Inglaterra, e fosse culpada de ser um defensor de outras religiões, de outras causas, reuniões ilegais, essa poderia ser detida sem direito à fiança até que se submetesse às autoridades da Inglaterra e à igreja anglicana, que era a igreja que exercia o maior domínio na Inglaterra naquela época. Aos olhos das autoridades, Bunyan era um inculto, um desordeiro e um simples funileiro. E aí as autoridades falaram assim, ó, nós vamos te soltar, mas tem uma condição, você não pode mais pregar o evangelho. E como você acha que ele respondeu a isso? Durante seu julgamento, Bunyan defendeu seu direito de pregar citando 1 Pedro 4, 10 e 11. Veja que interessante, alguém que vai se defender em um julgamento e cita a palavra de Deus. Os que julgavam seu caso argumentaram que somente os ordenados pela Igreja da Inglaterra, como o Vini acabou de dizer, podiam pregar legalmente. A discordância de Bunyan baseava-se no fato de que, para ele, a autoridade máxima com os assuntos religiosos não era a tradição humana ou as leis humanas escrita por homens, e sim a Escritura e seu autor, o próprio Deus. Ele tinha de obedecer a seu Deus, do contrário, no seu entendimento, no dia do juízo, ele seria considerado traidor do próprio Cristo. A excelente percepção das convicções de Bunyan podiam ser encontradas em um relato da sua amada esposa. Sua segunda esposa, né, como o Diego falou, ela tinha falecido, e essa esposa atual dele, a Elizabeth Bunyan, que morreu em 1693, com quem ele se casou em 1659, ela demonstrou extraordinária coragem durante o aprisionamento do seu esposo e apresentou esse apelo em favor ao tribunal em agosto de 1661. Dentro desse tribunal existiam 3 principais juízes que iam julgar ali a causa de Bunyan. Primeiro era Matthew Haley, que era um cristão que simpatizava abertamente com Elizabeth, só que discordava totalmente da determinação de Bunyan de pregar o evangelho naquela situação. Thomas Twisden, um homem severo, também vai julgar a causa de Bunyan, e Henry Chester estão ali nesse tribunal para poder julgar esta causa. No tribunal, então, a gente observa a seguinte situação, e esse é um trecho retirado do livro do próprio John Bunyan. O juiz Chester, ele diz o seguinte: meu senhor, Bunyan, se dirigindo ao outro colega, ao outro juiz, Bunyan é um homem importuno, não há outro como ele no país. Juiz Twisden, dirigindo-se então a Elizabeth, diz o seguinte: bem, o seu marido deixará de pregar, se ele o fizer, mandarei soltá-lo. Elizabeth responde ao juiz: meu senhor, ele não ousaria parar de pregar enquanto puder falar. Juiz Twisden responde da seguinte maneira: vejam só, por que devemos continuar falando sobre este homem?
ele deve ter permissão para fazer o que quiser, ele é um destruidor da paz. Então a gente vai ver que em outro trecho continua essa conversa falando o seguinte: Elizabeth vai defender o seu marido falando, ele não prega outra coisa senão a palavra de Deus. O juiz, então, juiz Twisden, vai falar, aquele homem não prega a palavra de Deus, ele vive causando problemas. Elizabeth vai defender novamente seu marido falando, não, meu senhor, não é assim. Deus o tem usado e realizado muitas coisas boas por meio dele. Então o juiz Twisden, praguejando, ele vai falar, a doutrina dele é do diabo. A resposta, então, final de Elizabeth foi a seguinte: meu senhor, quando o justo juiz aparecer, ficará conhecido que a doutrina de Bunyan não é do diabo. Bunyan passou 12 anos na prisão e sua liberdade total ela ocorre somente em 1672. Contudo, este tempo de sofrimento gerou também outro tipo de fruto, pois quando os lábios de Bunyan foram silenciados para a pregação, ele começou a escrever o livro que nós acabamos de citar, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, que está entre os livros que escreveu durante os 12 anos de aprisionamento. Entre esses, nós vamos citar mais um que talvez seja ainda mais conhecido por você. Com certeza, muito mais conhecido. Bunyan, então, foi solto na primavera de 1672 e recebeu o convite para pastorear a igreja, então, de Bedford. Foi em uma dessas viagens, de Reading para Londres, em agosto de 1688, que Bunyan foi apanhado por uma tempestade intensa, encharcado pela chuva. A princípio ele parecia estar bem, mas logo surgiu uma febre e a pneumonia, aquilo foi se agravando. Ele morreu em 31 de agosto de 1688, na casa de John Struckwick, um amigo e comerciante de Londres. Uma das suas maiores contribuições para toda a história do cristianismo foi o livro O Peregrino, a viagem do cristão à cidade celestial, publicado na Inglaterra em 1678. O livro é uma alegoria da vida cristã. Inclusive, o Vini, como um exímio leitor que é, tem uma cópia do livro aqui. Bunyan relata no prefácio e no pós-fácio que escreveu O Peregrino como uma forma de alerta aos perigos e vicissitudes enfrentados na vida religiosa por aqueles que seguem os ensinamentos bíblicos e buscam um caminho para a perfeição, para alcançar a coroa da vida eterna, citado inclusive no livro do Apocalipse na nossa Bíblia. Este é o segundo livro mais publicado de toda a história. Ele perde simplesmente para a Bíblia. A Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. Pois é. E o interessante de falar sobre esse livro, meus irmãos, é que é um livro de fácil acesso, de fácil leitura, e ele vai programar aqui a viagem então do cristão, e ele vai colocar os vários empecilhos até ele chegar na cidade celestial de uma forma muito simples. Por exemplo, quando ele vai sendo citado pela cidade, existem os personagens que são personificados. Então ele vai passar por diversos personagens. Por exemplo, no capítulo 17, vai falar assim, os peregrinos encontram-se com o adulador. Então, para chegar nessa cidade celestial, existem vários empecilhos, e esses empecilhos são personificados nesta história, para que as pessoas que não tinham muito conhecimento cristão pudessem ler aquele livro e entender de toda essa história sem muita dificuldade. Bom, pessoal, essa é a história de John Bunyan, uma história fantástica, incrível, muito comprida, que nós tentamos aqui resumir de uma maneira bem clara. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Não esquece de compartilhar, deixar seu like no vídeo, isso ajuda muito o crescimento do canal. E se inscrever, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal. Você está aqui consumindo esse material maravilhoso. Se você está assistindo em 2021, estamos passando por esta pandemia, e nada melhor do que um bom conteúdo. Transmita esse conteúdo para outras pessoas, porque assim, nada melhor do que um bom entretenimento para que você possa transmitir para os seus amigos, evangelizar uma pessoa que está afastada da igreja. Tem essa oportunidade já pronta, só transferir
para uma pessoa que você queira transmitir essa mensagem. Não perca os próximos vídeos. Amém. Fique com Deus.